pelo livro Mantras de Vida, de Loester, diz: quando algum irmão que pesa a atmosfera com palavras inoportunas, oro por ele, desejando que mude de assunto, e logo o milagre acontece. Livro dos Espíritos, a questão 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar da dominação deles? Sempre é possível a quem quer que seja se subtrair a um jugo, desde que se queira com vontade firme. No livro O Céu e o Inferno, ele apresentou primeiro como a igreja vê os anjos, e agora ele vai apresentar os argumentos. O princípio geral que ressalta desta doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, votadas à bem-aventurança suprema e eterna desde sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e de todos os conhecimentos, sem ter feito nada para adquiri-los. Estão na primeira fileira na obra da criação. Na última fileira, a vida puramente material, e entre as duas, a humanidade, formada pelas almas, seres espirituais inferiores aos anjos, unidos a corpos materiais. Várias dificuldades capitais resultam desse sistema. Qual é primeiro essa vida puramente material? Trata-se da matéria bruta, mas a matéria bruta é inanimada, não tem vida por si mesmo. Quer se falar das plantas e dos animais, seria então uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que haja no animal inteligente mais do que numa planta e nesta mais do que numa pedra. Quanto à alma humana, ela está unida diretamente a um corpo que é apenas matéria bruta, pois sem alma ele não tem mais vida do que um torrão de terra. Essa divisão carece evidentemente de clareza e não concorda em nada com a observação. Parece-se com a teoria dos 4 elementos derrubadas pelos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, estes 3 termos: a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Disse que é esse o plano divino, plano majestoso e completo, como convinha à sabedoria eterna. Notemos inicialmente que entre esses 3 termos não há nenhuma ligação necessária. São 3 criações distintas, formadas sucessivamente. De uma a outra há solução de continuidade, ao passo que na natureza tudo se encadeia, tudo nos mostra uma admirável lei de unidade, da qual todos os elementos que não são senão transformações uns dos outros têm um elemento de ligação entre si. Essa teoria é verdadeira no sentido em que esses 3 termos existem evidentemente. Somente ela é incompleta. Faltam os pontos de contato, como é fácil demonstrar. Estes 3 pontos culminantes da criação são, diz a Igreja, necessários à harmonia do conjunto. Se houver um a menos, a obra é incompleta e não está mais de acordo com a sabedoria eterna. No entanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criados e tirados do nada há 6.000 anos. Antes dessa época não havia, portanto, nem criatura humana, nem criatura corporal. Durante a eternidade decorrida até então, a obra divina tinha, por conseguinte, permanecido imperfeita.
A criação do universo remontando a 6.000 anos é um artigo de fé tão capital que há poucos anos ainda a ciência era anatematizada porque vinha destruir a cronologia bíblica, provando a alta antiguidade da Terra e de seus habitantes. Contudo, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico, que dita a lei em matéria de ortodoxia, diz: nós cremos firmemente que não há senão um verdadeiro Deus, eterno e infinito, o qual, no começo dos tempos, tirou juntas do nada uma e outra criatura, a espiritual e a corporal. O começo dos tempos só se pode entender referente à eternidade transcorrida, pois o tempo é infinito, como o espaço. Ele não tem começo nem fim. Esta expressão, o começo dos tempos, é uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão crê então firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas simultaneamente e tiradas juntas do nada numa época indeterminada no passado, o que se torna então o texto bíblico que fixa essa criação há 6.000 anos. Admitindo que seja esse o começo do universo visível, não é seguramente o do tempo. Em qual acreditar, do concílio ou no da Bíblia? O mesmo concílio formula, além disso, uma estranha afirmação. Nossa alma, diz ele, igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formar com ele uma única e mesma pessoa, e esse é essencialmente seu destino. Se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, essa união constitui seu estado normal. É seu objetivo, seu fim, visto que tal é seu destino. No entanto, a alma é imortal e o corpo é mortal. Sua união com o corpo ocorre apenas uma vez, segundo a Igreja, e ainda que durasse um século, o que é isso comparado à eternidade? Mas para muitíssimos, ela é apenas de algumas horas. De que utilidade pode ser para a alma essa união efêmera? Quando em relação à eternidade, sua maior duração é um tempo imperceptível, será exato dizer que seu destino é estar essencialmente ligada ao corpo? Essa união não é, na realidade, mais do que um acidente, um ponto na vida da alma, e não seu estado essencial. Se o destino essencial da alma é estar unida a um corpo material, se pela sua natureza e segundo o objetivo providencial de sua criação, essa união é necessária às manifestações de suas faculdades, é preciso concluir daí que sem o corpo a alma humana é um ser incompleto. Ora, para permanecer o que ela é por seu destino, após ter deixado um corpo, é preciso que ela retome outro, o que nos conduz à pluralidade forçosa das existências, dito de outro modo, à reencarnação perpétua. É verdadeiramente estranho que um concílio visto como uma das luzes da Igreja tenha identificado a esse ponto o ser espiritual e o ser material, que não podem, de certa maneira, existir um sem o outro, visto que a condição essencial da sua criação é estarem unidos. A gente para por aqui e continua na próxima, que o capítulo é extenso. E vamos para Parnaso de Além-Túmulo. A poesia se chama Carta Íntima, é de Alta de Souza. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso pelo que sofre em desesperação. Todo o bem que plantares nessa vida, há de esperar tua alma redimida nos caminhos da luz e redenção.